Olá, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir nossa aula de administração tributária, né? Aquela parte final do código. Estávamos em sigilo, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Sigilo bancário, a gente vai passar agora para as questões jurisprudenciais de sigilo bancário, né? Eu já havia falado que há uma lei própria, a Lei Complementar 105, artigo 6º, permite o acesso direto, mesmo sem da Receita Federal, da Receita Municipal, estadual, ou seja, da administração tributária, da fiscalização tributária, ela pode ter acesso a dados bancários do contribuinte diretamente, sem autorização judicial, desde que haja processo administrativo regularmente instaurado contra ele. O Supremo já disse que esse dispositivo da Lei Complementar 105 ele é constitucional, não é? E essa questão aí do Ministério Público poder pedir diretamente dados bancários à instituição financeira quando se tratar de financiamento com recursos públicos. Agora vamos para a jurisprudência. Veja, aí a repercussão geral do Supremo, onde o Supremo expressamente reconheceu a constitucionalidade do artigo 6º. Ele diz aí, lá na parte de baixo, o artigo 6º da Lei Complementar 105 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade, bem como estabelece requisitos objetivos e o dever de ser guardado o sigilo na movimentação dos dados. Veja bem, requisito objetivo, ou seja, só pode ter acesso direto se houver processo administrativo regularmente instaurado, e esse dever de sigilo do traslado, ou do translado, melhor dizendo. Veja, é que a movimentação, o fato de a Receita ter acesso aos dados, não vai tornar esses dados públicos. Ela tem acesso a ter transferidos os dados da instituição bancária, mas ela continua com o dever de preservar o sigilo daquelas informações, de guardar aquelas informações, não é verdade? E aqui o Supremo decidiu não só a questão da constitucionalidade do artigo 6º, mas decidiu também aquele tema que já estudamos aqui, quando tratei de legislação aplicável ao lançamento. E a gente viu lei material e lei formal. Tratando-se de lei material, aquela que se refere à obrigação tributária e aos seus elementos, o lançamento deve levar em consideração a legislação vigente à época do fato gerador, legislação material. Entretanto, tratando-se de legislação formal ou procedimental, aplica-se aquela vigente à época do lançamento. E eu falei para vocês esse caso aqui, que o STF também decidiu, mas o STJ já tinha decidido antes. No sentido de que a lei que permite o acesso a dados bancários do contribuinte é uma lei procedimental, é uma lei instrumental. Então, se essa lei está vigente à época do lançamento, ela pode ser utilizada, ainda que para constituir crédito tributário referente a fato gerador anterior à vigência dessa lei. Na verdade, tratamos disso já em legislação aplicável ao lançamento, e olha aí o que o STF disse, que a lei que permite esse acesso não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade, tendo em vista o caráter instrumental da norma, e ele cita expressamente aí o artigo 144, parágrafo 1º do CTN. Então, tanto considerou constitucional o artigo 6º da Lei Complementar 105, como considerou constitucional que ela seja aplicada para constituir crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido antes da sua vigência, porque essa lei ela não é material, é meramente instrumental, tá bom? Aqui, veja, decisão importantíssima do Supremo, não é? Pelo Pleno, também em repercussão geral. Vocês devem lembrar de várias notícias na imprensa se referindo a informações obtidas pelo COAF, Conselho de Operações Financeiras de Administração
movimentação. É um conselho de inteligência, tanto é que mudaram o nome e agora voltou a ser COAF. Passou a ser aí, ó, UIF, Unidade de Inteligência Financeira. O COAF, a sigla exata dele, agora me escapou. Mas era algo do tipo também sobre operações financeiras das pessoas em geral. O que acontece? Existem algumas operações financeiras que, por natureza, são consideradas suspeitas. E cabe ao COAF averiguar essas informações, identificá-las e repassar ao órgão competente. Por exemplo, pode ser algo que não tenha nada a ver com agentes públicos, seja só entre particulares, mas que põe em risco a credibilidade do sistema financeiro brasileiro. Então, isso tem que ser comunicado ao Banco Central, isso tem que ser comunicado ao Ministério Público, porque pode haver crime contra o sistema financeiro, algo que não tenha nada a ver, por exemplo, com direito tributário, mas que tem a ver com a proteção do sistema financeiro brasileiro. Durante um tempo, o COAF mudou de nome, passou a ser o IFE, Unidade de Inteligência Financeira, e esses relatórios do COAF ou o IFE, como o nome não mudava a natureza do órgão, esses relatórios, houve aqui uma discussão se o COAF poderia encaminhar isso para Ministério Público, tá? Sem autorização judicial. E veja o que o Supremo decidiu. Compartilhamento de relatórios de inteligência financeira, íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal. Então, o relatório de inteligência financeira e a íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal, compartilhar isso com órgãos de persecução criminal, Ministério Público e Polícia. Olha o que o Supremo decidiu. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira e da íntegra do procedimento de fiscalização da Receita, em que se define o lançamento do tributo, com órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial. Porque aqui o que é que eu tenho? Eu tenho um órgão de fiscalização, seja o COAF, seja a Receita Federal, tendo conhecimento da prática de crime ou de indícios que configuram crime. Diante desse conhecimento, cabe ao órgão fiscalizatório comunicar ao órgão penal. Então, isso aí ele deve fazer independente da prática independente de autorização judicial. Ele, no exercício das suas atribuições legais, identifica a prática de um crime ou indícios de que houve um crime e comunica ao órgão criminal competente. Nada demais nisso, entendeu? O Supremo não precisa de autorização judicial. Agora, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos instaurados para posterior controle jurisdicional. É aquilo. Você transfere a informação, mas quem recebe continua tendo dever de sigilo, tá? Não deixa de ser sigilosa aquela informação. Então, o Supremo, em repercussão geral, disse que esse compartilhamento de relatório de inteligência financeira ou do processo administrativo de fiscalização da Receita Federal com os órgãos de persecução criminal, isso aí é constitucional e que não há necessidade de autorização judicial para esse compartilhamento, tá bom? Agora veja aí o que o STJ, aquilo que eu falei para vocês, a questão, ainda que a gente tenha decisões bem definidas, a questão continua polêmica. E eu sempre acho que, vez por outra, STJ e STF sempre vão querer revisitar essas situações. Depois de o Supremo ter dito que era constitucional esse compartilhamento, vem o STJ, ano passado, em 2022, e entende ilegal a obtenção direta de dados fiscais por iniciativa do MP. Veja só, o STJ fez uma leitura dessa última decisão que acabamos de ver do Supremo para entender o seguinte, olha, aquilo que o Supremo decidiu é quando
COAF ou Receita Federal identificarem a prática de ilícitos ou de indícios de ilícitos e remeterem para o Ministério Público. Isso foi o que o Supremo decidiu e o Supremo disse que isso é constitucional. Mas aqui, no caso, analisado pelo STJ, foi o Ministério Público quem pediu essas informações ao COAF, Receita Federal. E aí o STJ disse, nesse caso, isso não pode. Ele não pode pedir sem autorização judicial. O entendimento aqui do STJ foi, isso aqui é uma via de mão única, do COAF da Receita Federal para o Ministério Público. Agora, o Ministério Público pedir não é possível. Foi esse o entendimento do STJ. É claro que isso aí é uma questão até que muito provavelmente vai ser levada ao Supremo para o Supremo dizer, olha, aquela sua decisão era só mão única ou o Ministério Público também pode pedir? Olha o que o STJ entendeu. É ilegal a requisição de dados fiscais feita diretamente pelo Ministério Público sem autorização judicial. A orientação do Supremo permite que a Receita encaminhe quando houver suspeita de crime, mas não possibilita ao órgão de acusação requisitar esses mesmos dados sem operação judicial. Entenderam a leitura aqui que o STJ fez? Então, mesmo quando há uma decisão do Supremo em repercussão geral, que a gente imagina que a questão vai ficar resolvida, aquela decisão do Supremo pode ser objeto de interpretação, de análise, de controvérsia. É o que está acontecendo e o STJ entende que esses dados fiscais podem ser repassados da Receita para o Ministério Público, mas o Ministério Público não pode requisitar sem autorização judicial. Bem polêmica essa decisão do STJ, repercutiu, saiu nos informativos, nas notícias do STJ. O caso, entende o STJ, né? Aí na parte final, o caso julgado se distingue do precedente do STF, pelo fato de o MP ter requisitado os dados diretamente. Tá? Aqui, aquele caso que eu já comentei com vocês, Ministério Público requisitando informações bancárias quando envolver financiamento com dinheiro público, e aí, para esse caso, o Supremo entende que o Ministério Público pode ter acesso direto, não cabe ao Banco do Brasil negar ao Ministério Público informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição com recursos subsidiados pelo erário público sob invocação de sigilo bancário. Nesse caso, recursos públicos financiando programas, servindo para dar empréstimo, o banco não pode negar informações, já que se trata de dinheiro público, tá bom? Aqui, sigilo bancário, né? Lembrando que aqui, nessa decisão do tema 990 do Supremo, envolvia tanto sigilo bancário quanto sigilo fiscal, porque relatório de inteligência financeira envolve sigilo bancário, Receita Federal, sigilo fiscal. E em ambas as situações, o Supremo disse que esses órgãos, o COAF e a Receita, podem passar para o Ministério Público. Veio aqui o STJ e analisando a situação de sigilo fiscal, né? Porque ele deixa claro aqui que a Receita Federal, dados fiscais, entendeu que não poderia fazer esse repasse se há uma requisição do Ministério Público. O Ministério Público não pode pedir ter acesso sem autorização judicial. Se o outro lado encaminhar, é uma coisa, mas se ele não encaminhou, o Ministério Público não pode pedir diretamente sem autorização judicial. Ok. Então, esse aqui, o último que vimos foi de instituição financeira, né? Financiamento com recurso público, o Ministério Público pode pedir diretamente. Aqui, não é cabível, em sede de inquérito, encaminhar à Receita Federal informações bancárias obtidas por meio de requisição judicial quando o delito investigado for de natureza diversa daquele apurado pelo fisco. Veja só que situação. Tem um inquérito
e não é possível pegar informações desse inquérito e encaminhar à Receita Federal para que ela faça a investigação de eventuais ilícitos, quando o delito investigado é de natureza diversa daquela apurada pelo fisco. Veja, vamos lá, tem um inquérito para apurar contrabando ou para apurar um sequestro de uma pessoa, apurar tráfico de drogas. E nesse inquérito, para apuração de tráfico de drogas, se identifica possível crime contra a ordem tributária. O Supremo entendendo que não é possível encaminhar esses documentos para a Receita Federal, porque o inquérito trata de crime que não tem relação com aquele apurado pelo fisco. E veja ainda, entendendo o Supremo que, como o artigo 6º, que o Supremo já disse que é constitucional, como o artigo 6º ele permite que a própria Receita tenha acesso direto, não tem fundamento repassar do inquérito para ela, porque ela poderia ter acesso diretamente. Veja, esse raciocínio do Supremo é complicadíssimo, porque a Receita ela não vai sair abrindo procedimento contra qualquer um e abrindo procedimento contra qualquer um e tendo acesso a dados bancários. Ela não vai fazer isso. Ela só vai fazer quando ela abrir um processo, e para abrir um processo ela tem que ter alguma notícia. Então, se a polícia, investigando um crime de tráfico de drogas, por exemplo, identificou possível crime tributário, ela vai e comunica à Receita. Aí a Receita, então, abre o processo e pode investigar no seu âmbito tributário. Agora, pela lógica aqui do Supremo, a polícia não pode encaminhar essa informação. Não pode. Se o inquérito não trata de crime tributário, não pode encaminhar. Veja, se ela não encaminha, como é que a Receita vai ter noção de que alguma pessoa pode estar cometendo um crime e aí ela vai abrir o inquérito, vai abrir o processo administrativo e então ter acesso a dados bancários? Isso não acontece. Isso não acontece. Ela tem que ter a informação para poder fazer isso. Mas foi o entendimento do Supremo. Tá? Não é cabível, em sede de inquérito, encaminhar informações bancárias obtidas por meio de requisição judicial quando o delito investigado for de natureza diversa daquele apurado pelo fisco. É um precedente aí que impede algum tipo de investigação por parte da Receita. Também, pessoal, outra coisa importante, quando há quebra do sigilo bancário, é necessário, a própria Lei Complementar 105, né, no artigo 6º, ela diz, olha, você tem que ter um processo administrativo aberto contra o contribuinte, e aí você pede acesso aos dados bancários daquele contribuinte. Então, você não pode simplesmente, olha, quebra o sigilo fiscal de todo mundo aí, eu vou dar uma olhada e ver quem é que eu quero investigar, ver quem é que eu quero processar. Não, não pode. Tem que ser algo identificado, específico. Olha aí o que o STF decidiu. Quebra de sigilo bancário, remessa de listagem que identifique todas as pessoas que fizeram uso de conta de não residente titularizada pela agravante para fins de remessa de valores ao exterior. Listagem genérica, impossibilidade. O STF, entendendo que não é possível você pedir, me dá uma lista de todo mundo que usou essa conta. Não. Você tem que ter informações obtidas por outro meio, pegar essas pessoas que você conseguiu identificar e aí, em relação a elas, pedir os dados bancários. Tá? Só é possível de pessoas devidamente identificadas no inquérito. Configura-se ilegítima a quebra de sigilo bancário de listagem genérica, com nome de pessoas não relacionadas diretamente com as investigações. Tá? Aí ele até coloca no final uma ressalva, né? Ressalva da possibilidade do Ministério Público formular pedido específico sobre pessoas identificadas. O que não pode é o Ministério Público fazer um pedido sobre pessoa que ele nem sabe quem é. Tá?
Aqui o repetitivo do STJ, que a gente já falou sobre ele, não é? Lá naquela parte. Esse é o do STJ e a gente também acabou de ver um do STF que confirma esse do STJ, que é aquela natureza instrumental da lei que dá acesso a dados bancários. Tendo em vista a natureza instrumental, não há nenhuma violação ao princípio da irretroatividade. Esse precedente aí, o STJ já tinha decidido há um tempo, a gente tratou dele, né? Quando tratamos de legislação aplicável ao lançamento. O sigilo bancário não tem caráter absoluto, cedendo ao princípio da moralidade, relação direito público e privado, e ainda devendo ser mitigado nas hipóteses de transações bancárias que denotam ilicitude. Em que pese o direito adquirido de obstar a fiscalização tributária, ele não subsiste frente ao dever vinculativo de autoridade fiscal proceder ao lançamento do crédito não extinto. No caso, a autoridade pode utilizar dados de CPMF de 1998, ou seja, vai constituir um crédito tributário cujo fato gerador ocorreu em 1998, se valendo de uma lei de 2001. 2001. É possível porque a lei é instrumental. Quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial para fins de constituição do crédito, normas procedimentais, aquele mesmo assunto, acabamos de ver. Aqui, veja, as informações prestadas pelas instituições financeiras restringem-se a informes relacionados com a identificação do titular da operação. Quem fez a operação foi o Rodrigo. O Rodrigo fez a operação. E os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar sua origem ou natureza dos gastos a partir desses elementos, a partir deles efetuados. Ou seja, qual foi o gasto realizado com aquele recurso, né? Isso aí é vedado pela própria lei, é o parágrafo 2º do artigo 5º. O que é que a Receita pode ter acesso? Olha, a pessoa fulano, João da Silva, que você abriu o processo administrativo contra ele e pediu dados bancários. Então, veja, João da Silva fez uma movimentação global mensal de tanto. Não é possível inserir elemento que permita identificar a origem da natureza dos gastos efetuados. Isso aí é uma preservação de intimidade e privacidade do contribuinte. Mas e o valor global mensal? Serve para alguma coisa? Claro que serve. Com base nele, a Receita vai ver, olha, esse cara movimentou tanto, isso aí é incompatível com aquilo que ele declarou na declaração de imposto de renda dele. Notifica ele para esclarecer. Veja, então já tem o elemento, ele vai ser notificado para esclarecer. Se ele esclarecer, bem. Se ele não esclarecer, pode ficar comprovada uma omissão de receita por parte do contribuinte, tá? Então, é vedada a inserção de elemento que permita identificar a origem ou a natureza do gasto. Requisição de força policial, artigo 200 do Código Tributário. Esse artigo, ele sempre é bem comum, é bem frequente ser cobrado em provas de direito tributário, em concursos de delegado, em concursos do Ministério Público. É um artigo muito simples, mas que ele tem um destaque importante. Olha o que diz. É o último artigo que trata de administração tributária. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal, estadual ou municipal e, reciprocamente, ou seja, auxílio de força federal, estadual e municipal e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário a efetivação de medida, ficou aí de medida, mas é de medida, prevista na legislação tributária. Então, veja, um fiscal tributário federal,
quando vítima de embaraço ou desacato no exercício das suas funções, um fiscal estadual pode pedir o auxílio da Força Policial Federal. E um fiscal federal pode pedir o auxílio da Força Policial Estadual. E um fiscal municipal, o fiscal tributário municipal, pode pedir o auxílio da Força Policial Estadual ou Federal. Não tem polícia municipal, mas federal ou estadual ele pode pedir. Então, esse auxílio é recíproco. E quando é que ele vai poder pedir esse auxílio? Veja, vou até colocar em vermelho aí também, que eu não coloquei. Quando ele for vítima de embaraço ou desacato, ou quando necessário a efetivação de medida. Então, veja bem, aí a parte que está em vermelho é a chave da questão. Ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Veja bem, se o agente público for vítima de algum embaraço no exercício da sua atribuição, para efetivar alguma medida que a legislação tributária entende necessária, ele já pode requisitar o auxílio da força policial, mesmo que aquilo não seja crime nem contravenção. Então, mesmo sem a ocorrência de crime ou contravenção penal, é possível requisitar o auxílio da força policial, tá bom? Mesmo sem que haja crime. Basta que haja algum embaraço, tá bom? Ok, pessoal? Importante é o artigo cai muito em prova de delegado, Ministério Público, não tem questão jurisprudencial, é só destacar essa questão aí da própria lei, que não exige crime ou contravenção para aplicação do dispositivo. Basta que haja um embaraço, tá bom? Eu vou encerrar o bloco aqui. No próximo bloco, a gente chega já para finalizar o Código Tributário, tratar de correção indireta para pagar tributo e tratar de certidões de dívida ativa, na verdade, tratar da dívida ativa, né? E das suas certidões. Vou encerrar, já já a gente continua. Um abraço, tchau.